Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal. E lá estava eu preparando mais um enredo de mais um vídeo para o canal, que será focado em pirataria brasileira, mas pesquisando mais além eu vi que existem alguns casos bem bizarros envolvendo pirataria que não são relacionados ao Brasil, mas sim a outros países. E aí eu pensei, bom, por que eu não pego esses casos e faço um vídeo aqui para o canal, né? Enquanto o meu outro vídeo não está pronto, provavelmente vai demorar um pouco para ele estar aqui no canal, então se você gosta bastante desse tema, fique aqui porque eu sei que você vai amar esse vídeo. O primeiro caso é assim bem bizarro, né? A que ponto chegamos? Dá uma olhadinha aqui nesse jogo. Ele se chama Aladdin vs USA, que seria um jogo portátil supostamente criado por uma empresa chinesa chamada Panyu Gaming. Mas digamos que essa informação carece de fontes, porque como é algo pirata, não dá para saber 100% quem que começou a produzi-lo, ou da onde veio essa bizarra ideia. Devido à falsificação em massa na China, não dá pra saber exatamente quem criou, né? Mas acreditam que sejam essa empresa. Além disso, esse joguinho recebeu duas versões diferentes. Não que mudasse o jogo, apenas a carcaça dele. E eu nem preciso explicar muito aqui que o jogo é baseado naquele acontecimento de setembro de 2001. Tanto é que na embalagem, eu não posso mostrar muito bem aqui, aparecem imagens do tal ocorrido. E o mais engraçado é que na embalagem tá aqui, ó, para crianças com mais de 5 anos de idade. É claro que esse joguinho aqui gerou muita controvérsia. Eu nem preciso dar muitas explicações aqui. Ele chegou a ser banido em algumas cidades. Ele foi banido em cidades da Inglaterra e, claro, dos Estados Unidos. No joguinho você controla um submarino que atira em jatos de combate que estão voando e conta com 20 níveis diferentes. E é claro que a cada nível que passa vai ficando mais difícil, como já é esperado. Mas olha só, o negócio é tão falsificado que as instruções na parte de trás da embalagem parece que foram retiradas de um outro jogo que não tem nada a ver com isso. Colocaram só por colocar para ter alguma coisa. Vai vendo. Mas também vai escrever o quê? Na verdade, esse jogo também é uma cópia de um outro jogo que se chama Submarine Battle, que seria um jogo do início da década de 80. E esse joguinho, em específico, já foi várias vezes pirateado por várias empresas clandestinas. Essa não foi a única vez que ele sofreu com isso. Essa aqui, em específico, também passou dos limites, né? Também não é explicado se o jogo é pro ou anti-Estados Unidos. E olha só que bizarro, esse joguinho se tornou popular entre as crianças paquistanesas, por mais que ele seja um jogo controverso. Muitos diziam que esse jogo era controverso porque ele poderia desensibilizar as crianças sobre o que aconteceu. E pasmem, vocês sabiam que já encontraram esse joguinho à venda em uma loja nos Estados Unidos? Foi daí que o assunto ganhou repercussão. Como assim estão vendendo isso nos Estados Unidos? Alguém por acaso já se deparou com isso no Brasil? Eu nunca me deparei com isso em lugar nenhum e eu achei algo bem bizarro. Quem pegou a década de 80 ou até mesmo o início da década de 90 sabe que Tartarugas Ninja foi um grande fenômeno. E a sua popularidade não era apenas em seu país de origem, incluindo, por exemplo, o Brasil. Já que o desenho fez muito sucesso, é claro que tinham inúmeros brinquedos, tinha item de festa de aniversário, jogos, revistinhas e tudo que há direito. Entre muitas outras coisas, como roupas, fitas de vídeo e por aí vai. Tivemos uma musiquinha das Tartarugas Ninja? Tivemos. Muitos chamam esse momento de Turtle Mania, porque foi algo muito popular em muitos países ao mesmo tempo. Até mesmo em países soviéticos. E aqui o nosso foco é na Rússia. Na Rússia, resolveram lançar um livrinho das Tartarugas Ninja. E por que não? A princípio parece uma ideia muito boa, já que era um fenômeno de audiência e as crianças gostavam muito. Sendo assim, eles lançaram de uma forma não oficial, e eu nem preciso explicar
claro motivo aqui, uma série de livros infantis das Tartarugas Ninja. Ao todo, eram 33 livros que contavam historinhas envolvendo as tartaruguinhas, mas digamos que era tudo de uma forma bem bizarra, como vocês podem ver nas imagens. Até parece, sabe aqueles sonhos aleatórios que a gente tem? Não parece? Quando a gente sonha com um desenho animado, só que acontecem coisas bizarras, sei lá. Isso aqui me parece um sonho muito doido. Os livros foram publicados por uma tal de Minsky Publishing em algum momento entre o final da década de 80 e início da década de 90. E não existem muitas informações a respeito dele. Tudo que nós temos são algumas imagens, que eu não sei se eu chamo isso aqui de obra de arte. Eu não sei o que é pior, essas tartarugas aqui ou algumas pinturas aleatórias que fazem em muros com a Turma da Mônica. É claro que isso aqui não é nada oficial, mas também não deu em nada, né? E em várias historinhas, nós temos aparições de outros personagens fazendo uns crossovers bem doidos. Como, por exemplo, nós temos o Predador, nós temos o Batman. Sim, nós temos uma historinha onde aparece o Batman. E, nossa, essas ilustrações aqui dessa historinha do Batman, quando eu vi pela primeira vez... Misericórdia! Não basta apenas usar um personagem sem direito autoral nenhum, tem que usar vários outros. Falam que tem personagem inspirado em Freddy Krueger, no Jason, tudo de uma maneira extremamente bizarra. Alguém aqui já conhecia isso? Eu não sei se eu fico com dó ou se eu dou risada dos traços. A gente sabe que no Brasil existiram vários consoles que vinham com os joguinhos de Nintendinho, e não foi apenas um. Foram vários, tudo por causa da lei de reserva de mercado. E para quem gosta desse tema, eu já tenho um iceberg onde eu falo de todos os consoles brasileiros, e lá eu falo desses consoles que muitos tratam como algo pirata. E no Brasil, assim como em outros países, eles eram lançados com nomes diferentes. Por exemplo, Dynavision, que teve mais de uma versão, era tudo a mesma coisa, só mudava a carcaça. Então, preste atenção, compre um Dynavision Radical da Dynacon. Mas, digamos que a Venezuela foi longe demais nessa história e eu acho que a Nintendo tem raiva da gente por causa disso também, né? Será? Lá vamos nós. A Venezuela simplesmente decidiu que teria uma empresa que lançaria o seu console com jogos e que se chamaria Nintendo. Sim, Nintendo com o logo da Nintendo, mesmo não sendo a Nintendo oficial. Aqui parece de limão, é de groselha e tem gosto de tamarindo. Agora imaginem a reação da Nintendo quando descobriu isso. A Nintendo da Venezuela, também conhecida como Nintendo Corporación Anônima, acho que é assim que fala, seria uma produtora de Nintendinhos, incluindo o console e os cartuchos. Antigamente, né, quando a Venezuela tava de vento em polpa, estava tudo de boas na Venezuela, videogames como Atari, Sega, Nintendo eram encontrados em várias lojas, em shoppings, tudo normal, né, original, porém, no final da década de 80, o país entrou em uma crise econômica e ninguém mais tinha dinheiro para comprar um jogo original. Foi aí que tiveram a ideia de baratear os custos, mas digamos que isso não foi da forma mais legalizada possível, pois nesse momento surge a Nintendo CA, aqui eu vou chamar de Nintendo CA, ok? Que agia como se fosse a Nintendo oficial. Como na época o mundo não era tão globalizado como nos dias de hoje, o país estava em crise, muita gente acreditava que de fato se tratava da Nintendo e que eram produtos oficiais. Eles operavam com o nome real da Nintendo, usavam a logo da Nintendo, tudo bonitinho. Você pega a caixa, até parece que é algo que, de fato, foi produzido pela Nintendo. Mas não, por ser algo
clandestino, não existem muitas informações a respeito da empresa, da sua data de fundação, mas sabemos o nome do fundador dela, que é Israel Rapaport Kaufman. Eu acho que é assim que fala. Ele começou a trabalhar nessa indústria de jogos lá no finalzinho da década de 70. Ele administrou a Atari Mundial, que vendia vários joguinhos piratas sob a marca Atari. Ele também fez isso com outras marcas, como Intellivision, que era chamada de Intelligent Games de Venezuela. Lá no final da década de 80, essa tal Atari Mundial queria registrar a marca Nintendo para o mercado venezuelano, que era do Israel, né? Mas é claro que não deu certo. Ora essa, por que será, né? Se tratando da Nintendo, quem que deu essa brilhante ideia? Se ele chegasse pra mim com uma ideia dessa, eu ia responder com um querido, o não você já tem, não precisa nem perguntar. Mas mesmo assim, eles começaram a operar com esse nome. O que sabem é que no final da década de 80 já tinha Nintendo oficial. A Nintendo oficial já estava em vários países da América Latina, então tinha uma distribuidora para a Venezuela. E para diferenciar o clone do original, muitos revendedores se referiam ao Nintendo oficial como Nintendo o original. E aí a pessoa já sabia, esse é o original, né? Tô sabendo. Mas vocês acham que parou por aqui? Em 1992 ele quis mais uma vez tentar registrar a marca Nintendo. O burro não basta tentar uma vez se tratando da Nintendo, tem que tentar mais uma vez e dessa vez, ó, ele se lascou, porque a Nintendo da América interrompeu o procedimento e aí começou uma disputa entre as duas empresas. No final, claro, a falsa Nintendo da Venezuela teve que pagar uma bagatela de dinheiro para Nintendo e o Israel teve que destruir todos os seus consoles falsificados que ainda não tinham sido vendidos. Moral da história, né? Se o cara tivesse talvez feito igual no Brasil, que fizeram o Dynavision e tinham vários outros, né? Talvez, não teria dado tanto ruim pra ele. Mas o problema aqui do gênio é que ele queria usar o nome da Nintendo. Ele tentou uma vez, não deu, ele, vou tentar mais uma vez. Alguém aqui já ouviu falar dessa história? Quanto a esse caso aqui, eu fico sem palavras. Aqui eu estou falando de Super Mario World, que seria um jogo pirata lançado no Japão em 1986. Ele é considerado o primeiro título pirata não oficial da Famicom que foi documentado, e também o primeiro jogo voltado para adultos nessa categoria. E vocês devem pensar que o jogo tem alguma coisa a ver com Super Mario, né? Não. No jogo nós temos 3 personagens, um homem, uma mulher e um cachorro. Praticamente no jogo, você tem que correr atrás da mulher e o cachorro fica te impedindo de você chegar próximo a ela. Resumindo, esse é o jogo esse que gerou muita controvérsia. Esse jogo apareceu em alguns scans de revistas, sendo vendido em algumas lojas por 6.800 ienes. E por conta desse alto preço, porque nós estamos falando de décadas passadas, o jogo se tornou extremamente raro. Quase ninguém comprou isso aqui. E também tem uma lenda urbana de que a Nintendo fez com que encerrassem as vendas desse jogo, destruindo cartuchos ou entrando em contato com as lojas, tudo para não sujar a imagem da Nintendo, né? Porque a Nintendo sempre teve essa imagem de jogos voltados para a família, a gente vê muito isso nos comerciais. A marca registrada da Nintendo é o Mario, e a gente sempre vê que os jogos do Mario são todos voltados para a família, né, para as crianças. Então existe esse rumor de que a Nintendo fez com que esse jogo não se popularizasse tanto. Mas olha só que doido, apesar disso, ninguém sabe como, é um grande mistério, o jogo chegou na Argentina, isso no início da década de 90, e a partir daí, ele também era vendido junto com outros cartuchos piratas. Ninguém sabe até hoje como que esse jogo chegou lá e pronto. Isso é um grande mistério. Bora falar de mais um caso russo? Alguém aqui já ouviu falar de Pogo Bunny? Seria uma cópia mal feita de Sonic?
Pogo Bunny foi um jogo criado pela desenvolvedora russa chamada Alawar. Ele é um jogo bem simplesinho, onde você tem esse coelhinho aqui que fica pulando, você fica pulando de peça em peça e tem que coletar uma quantidade necessária de itens. Talvez a jogabilidade não lembre muito Sonic, mas o cenário e esse coelho bizarro aqui lembram, né? Versão Piratex, versão Mockbuster. O jogo também conta com alguns defeitinhos, né? Pelo cenário e pelo personagem podemos ver que o custo do jogo foi bem baixo, né? Em rublos mesmo, tá explicado. Dizem que a câmera nunca fica posicionada corretamente, o que atrapalha muito a jogabilidade. E a animação do jogo também é muito estranha. E por conta desses errinhos de jogabilidade, o jogo se torna difícil e chatinho ao mesmo tempo. Porque não é aquele nível hard legal, é aquele nível hard por causa dos defeitos no jogo. Dizem que o jogo completo é distribuído gratuitamente online, mas você tinha um tempo limite para jogá-lo. Tempo esse de 30 minutos. E pra quem acha que esse jogo é do final dos anos 90, início dos anos 2000, não, ele é de 2009. Então dá pra ver aqui que a qualidade tá bem baixa, né? Jazz em ossos ou música de ossos são gravações improvisadas produzidos com chapas de raio-x. Sim, sabe aquela chapa quando você faz um raio-x do seu braço ou da sua perna quebrada? Então, lá na época da União Soviética e da chegada do comunismo, essa era uma técnica muito comum. Usavam essas chapas de raio-x para produzir vinis. E eu sei que tá meio confuso, mas eu vou explicar melhor para vocês, ok? Antigamente, os discos eram gravados com uma resina de goma laca, que geralmente era importada do Sudeste Asiático, isso pegando o cenário europeu. Eles importavam principalmente da Índia, mas como aconteceu a Segunda Guerra Mundial, ficou complicado para eles fazer essa importação. Era praticamente impossível. E por conta da escassez dessa matéria-prima, eles tiveram que encontrar uma solução. E a solução foi usar as chapas de raio-x como se fossem discos. Geralmente eles compravam de hospitais ou pegavam dos lixos hospitalares. Claro que não dá para saber com detalhes qual foi o primeiro disco feito com uma chapa de raio-x. Mas segundo algumas pesquisas, podemos ver que essa prática começou a ter mais fama, começou a ficar mais comum lá na Hungria, lá por volta da década de 40. Dizem que essa técnica nasceu em um estúdio de uma rádio húngara. Isso segundo József Hajdú, que é um fotógrafo e também é um museólogo. Inclusive, ele fotografou vários desses discos e tem um site onde você encontra várias dessas fotos. Parece até um disco de rock pesado, mas não, tem gravações de rádio aqui. E vocês sabem que nessa época da União Soviética, né, da divisão da Europa Ocidental, Europa Oriental, em muitos países do lado do leste, em muitos países soviéticos, a distribuição de músicas do Ocidente, em alguns casos, era proibida. Isso dependia muito da banda, do cantor, dos ideais, das músicas. Então, vários artistas eram banidos do outro lado. E isso também dependia de país para país. Alguns países era mais de boas, já outros não. Podemos dizer que essa proibição era bem mais forte nos países que faziam parte da União Soviética do que nos países que eram países satélite da União Soviética. Então, por exemplo, o Elvis, os Beatles, Rolling Stones, os Beach Boys eram artistas, bandas que eram proibidas de serem tocadas em países soviéticos. Então, se você tinha um LP deles na sua casa, você era um criminoso. Se você distribuía isso, você também era um criminoso. Então, a forma que eles encontraram para ter acesso a essa música foi criando esses discos com chapas de raio-x contendo essas músicas. Tudo era feito no sigilo, lógico, e era assim que várias pessoas de países que faziam parte da União Soviética tinham acesso a certas músicas do Ocidente. E sabe aquele buraquinho que tem no centro do disco? Então,
O que dizem é que esses buraquinhos eram feitos com cigarro. Colocavam lá o cigarrinho, até queimar bonitinho, formar o buraco e pronto. Alguns diziam que eles usavam fonógrafos antigos para conseguir fazer essa cópia falsificada de discos. E claro que, por conta disso, a qualidade era bem inferior. E dizem que você podia comprar por 1 rublo ou 1,5 rublo. Então era algo muito baratinho, mas a qualidade era bem duvidosa. Dizem que a duração deles eram de 5 a 10 reproduções. E ai de alguém que pegar você escutando isso, né? Tinha que escutar no volume bem baixinho, ou se possível, com um fone de ouvido. Não demorou muito para perceberem aí que estavam vendendo esses discos de forma clandestina. Então, em 1958, eles criaram uma lei que proibia a produção doméstica de gravações, e aqui eles falam a respeito de uma subcultura jovem soviética que era conhecida por adotar estilos ocidentais de vestimenta e dança, e eles viam isso na época como uma ameaça. Por isso mesmo que eles criminalizavam. Não tem um brasileiro que não conheça Chaves, um fenômeno da televisão latino-americana que ganhou o coração dos brasileiros graças ao SBT. Tanto é que até os dias de hoje é reprisado, não só o Chaves, como o Chapolin também. E quem é mais macaco velho de internet deve se lembrar que lá por volta dos anos 2000, começaram a propagar que supostamente Chaves teria mensagens ocultas. Na época que a gente via essas coisas davam um medo, né, galera? Hoje a gente dá risada. Naquela época, quando a gente era criança, pré-adolescente, a gente ficava até sem dormir depois de escutar as musiquinhas de trás pra frente. Eu lembro que tinha aquele clássico texto falando que o Chaves estava no inferno e que cada um representava um pecado. Tinha a creepypasta do Chaves, tinham as músicas do Chaves de trás pra frente e tinha, claro, o caso da bruxa do 71 com o nome do cachorrinho dela, que era Satanás. E aí vocês já sabem o resto. Essa crença de que o Chaves teria mensagens subliminares começou a se espalhar na internet por meio de textos, postagens em fóruns e vídeos bem sensacionalistas feitos no Movie Maker. Fontes, vozes das cabeças das pessoas que criaram essas teorias. Nossa, agora eu lembrei, tinha também o cenário do Chaves, que falavam que tinha símbolos, certos símbolos que eram usados pelo pintor austríaco. Tinha um outro do número 666, mas eu me esqueci um pouco desse. E aí, como é que ficava a nossa mente com 10 anos de idade lendo esse texto? Somos todos sobreviventes. A partir daí, alguém teve a ideia de criar esse DVD chamado El Chavo del Ocho Satânico. Eu sinceramente não sei o que eles queriam com essa capa. Se era pra dar medo, então eles falharam miseravelmente. Olha isso aqui, dessa montagem aqui. Isso aqui me lembra muito YouTube Poop de Chaves. Então, quando eu vejo essa capa aqui, eu tenho que segurar o riso. Tipo agora, enquanto eu gravo esse vídeo. Reparem que, na capa, misturaram essas coisas de mensagens ocultas com os boatos dos bastidores do Chaves. Tá difícil segurar o riso. Segundo relatos, esse DVD era um compilado de vídeos do YouTube sobre Chaves e suas supostas mensagens e ligações com o capiroto, e tinha de tudo mesmo, até aquela entrevista do Pânico. Vocês lembram disso? RARMERF. O que quer dizer isso? Seria Ramon, Angelinis, Roberto, Maria, Edgar, Ruben and Florinda, seus ex-companheiros do Chaves. Atente. Assustador. Atenção. Mas calma, né? Não priemos tanto cânico assim, porque há especulações de que esse DVD foi, na verdade, feito para ser um meme. Tipo, a pessoa fez essa capa no Photoshop, imprimiu e colocou numa embalagem plástica como se fosse um DVD pirata vendido por um camelô. Mas, na verdade, não. Isso aqui só foi criado para ser um meme. Existe essa especulação na internet porque, primeiramente, nós só temos essa única imagem circulando na internet. E é sempre essa mesma imagem. Não tem mais nenhuma outra. Por isso que também, em partes, eu acredito nessa teoria. Mas será que isso foi realmente vendido? Será? Se foi, eu acho que não foi vendido no Brasil. Nunca vi esse DVD.
Sabe quando a coisa passa dos limites envolvendo pirataria? Alguém decidiu fazer um restaurante usando esse infeliz aqui. Eu nem posso falar o nome, né? O tal pintor austríaco bigodudo miserável. Imagina que ao invés de KFC, isso aqui é o HFC. Pois esse é o nome do restaurante também. Quem entendeu, entendeu. Esse restaurante está localizado na Tailândia e tudo começou por meio de um tweet, na época que ainda era o Twitter. A partir daí surgiu uma polêmica envolvendo esse restaurante. E não basta o nome, né? Ainda colocam ele como se fosse o velhinho do KFC. Copiaram toda a identidade visual e o lugar também vendia frango frito. Não existem muitas informações a respeito desse caso na internet, até porque se trata de um caso meio antigo e é lá na Tailândia, mas parece que o KFC ficou sabendo disso e que eles entraram com um processo judicial para alterarem o nome, né? Porque, francamente, é algo bem bizarro? Eu sei que se fosse em outros lugares, isso aqui seria considerado um crime. Por exemplo, no Brasil, é um crime, né? Você não pode fazer apologia a essa ideologia dele, nem nada do tipo. Por isso mesmo, esse é considerado um dos casos mais bizarros desse nicho de falsificações e pirataria. Esse vídeo vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. E caso vocês conheçam mais algum caso bizarro de pirataria, pode comentar aqui embaixo. Eu acho esse tema muito interessante, porque a gente consegue ver até que ponto a pessoa ia para ter acesso a uma determinada mídia de uma maneira não oficial. E muitas vezes existem inúmeros motivos para isso, seja o poder aquisitivo ou até mesmo proibições dentro de seu próprio país. Então é isso, nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!